tô achando que isso aqui tá meio torto, não tá? Não tá? Esse microfone aqui não tá torto? Não está, Patrícia. O microfone da produção é assim mesmo. Não, Benjamin, é que às vezes esse microfone que a produção tem, não sei, parece que não fixa direito, sabe? Patrícia, a gente já vai começar. Para de mexer nesse troço. Você virou especialista em microfone agora? Não, deixa quieto, tá funcionando. Deixa quieto, tá funcionando. Olha, um dia você vai fundir meu sistema operacional. Uma hora é: Benjamin, vamos construir uma plataforma. 5 minutos depois: Benjamin, preciso terminar um prontuário. 2 minutos depois: Benjamin, precisamos criar uma teoria. Depois é o microfone. Deixa de ser tão obsessiva e relaxa um pouco, mulher. Você não para quieta. Ai, credo, Benjamin. Você já fez terapia essa semana? Tira essa sua mágoa do coração, querido. Até porque eu sei que você não vive sem mim, né? Eu estou começando a suspeitar que você vive em 5 linhas temporais simultaneamente. Socorro. Mas, já que estamos falando de pessoas que complicam as próprias vidas, né, Patrícia? Ah, sim, certo. Aham. Você tá falando de mim ou você tá falando da pergunta da Fernanda? Porque eu vi que você tava lendo lá atrás. Eu vi. Eu jamais colocaria minha vida em risco. Mas sim, tem a ver com a pergunta da Fernanda. Ela perguntou: por que toda vez que alguma coisa começa a dar certo na minha vida, eu arrumo um jeito de estragar? Fê, eu não sei exatamente o que aconteceu na sua semana, mas essa pergunta aí me diz que você tá carregando algumas coisas importantes aí dentro desse seu coraçãozinho. E por isso, um beijo no seu coração. Eu já falei que você é um amorzinho? Gostei, achei muito fofo, viu? Que você respondeu pra Fernanda. Gostei. E agora, respondendo a pergunta, obrigada, Fernanda, pela pergunta, que eu quero te dizer que essa pergunta, essa questão, ela aparece na clínica muito mais do que as pessoas imaginam, né? E quase nunca o problema é a felicidade em si. Mas isso é o que eu não entendo. Se a pessoa passou anos querendo aquilo, por que ela mesma pisaria no freio? Porque acontece que nem todo mundo, Benjamin, aprendeu a viver coisas boas, né? E algumas pessoas passaram tanto tempo se preparando para sobreviver que quando elas finalmente têm a oportunidade de viver, elas não sabem exatamente o que fazer com aquilo. Então, às vezes, o problema não é a felicidade. É o tempo que a pessoa passou acreditando que não merecia ser feliz? É isso? Então, não é a felicidade que assusta. Então, não, Benjamin, é a mudança. Porque muitas vezes, algumas pessoas podem até construir uma identidade baseado na falta, na escassez, na rejeição, na sobrevivência, na luta. E quando alguma coisa finalmente começa a dar certo, ela não precisa necessariamente aceitar essa felicidade. Talvez ela precise aprender a abandonar uma versão antiga de si mesma. Uau, fiquei mudo agora, porque isso me assusta um pouco. Porque, pelo que eu entendi, a mudança não acontece apenas na vida, ela acontece dentro da pessoa. Então, talvez, algumas pessoas não tenham medo da felicidade. Benjamin, esse é o mistério da complexidade do ser humano, né? Talvez seja porque elas tenham medo dessa responsabilidade que vem junto com ela. Porque quando alguma coisa dá certo, desaparecem muitas desculpas, muitas narrativas e muitos lugares onde a gente costumava se esconder. Curioso. Os humanos passam tanto tempo tentando chegar em algum lugar e quando finalmente chegam, às vezes sentem vontade de voltar. Porque o conhecido traz segurança, mesmo quando faz sofrer. Então, a autossabotagem não é exatamente uma vontade de sofrer. Então, Benjamin, muitas vezes é só uma tentativa inconsciente de voltar para um lugar emocional que já era familiar, né? E por mais, acho que é importante dizer isso, por mais que seja doloroso, é importante que a pessoa também tenha consciência de que isso pode ser uma grande armadilha. Que complexo. E como alguém sai disso, desse lugar, desse sentimento? Então, primeiro, percebendo o que está fazendo, né, o que está acontecendo, eu acho que assumir o seu papel nisso, eu acho que é importante, né? E depois, obviamente, entendendo da onde é que isso vem, né? E finalmente, quem sabe, permitindo-se viver uma história diferente daquela que muitas vezes a pessoa passou anos acreditando que ela merecia viver. Patrícia, hoje eu aprendi que algumas pessoas não estão presas ao sofrimento.
estão presas ao tempo que passaram acreditando que ele era a única coisa que mereciam. Fascinante. You ain't seen nothing like this. You ain't seen nothing like this, like this. You ain't seen nothing like this. You ain't seen nothing like this before.